A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, finalzinho do capítulo. João 4, 46. A Escritura diz assim: Dirigiu-se de novo Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já descia ele, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Nós temos diversas passagens nos evangelhos em que Jesus cura crianças a pedido dos pais. Este não é o único, mas este aqui tem algumas lições para a gente a respeito dos estágios da fé. Eu quero, a partir da experiência desse oficial de Cafarnaum, mostrar como a fé cristã ela passa necessariamente por esses 3 estágios da fé. Toda fé cristã começa pequena. Ninguém começa com uma fé grande, uma fé amadurecida. Toda fé começa do tamanho de um grão de mostarda, sendo ela verdadeira, né? E ela evolui, ela se desenvolve, ela amadurece, ela cresce para dar os seus frutos. Então, nessa passagem, nós veremos aqui os 3 estágios da fé cristã. E este é um texto deveras significativo para mim, porque foi essa fala de Jesus para ele, foi a fala que trouxe paz ao meu coração quando a crise estava gestante, correndo o risco de perder os filhos. Bom, o primeiro estágio da fé é o estágio da busca. Cafarnaum é uma cidade praiana do Mar da Galileia, é uma cidade baixa, né? Toda a cidade que ficava nas margens do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, eram mais baixas do que outras. Então, Caná, provavelmente, ele está subindo, tanto que ele diz, quando estava voltando para Cafarnaum, diz descendo, né? E desceu ele. A distância entre essas 2 cidades não se sabe corretamente hoje, porque a localização de Caná, precisamente, ela é desconhecida, mas quase todos os comentaristas e eruditos vão dizer que a distância média entre essas 2 cidades beirava 20 quilômetros, uma distância de mais ou menos 20 quilômetros. A notícia de que Jesus tinha voltado para Caná da Galileia chegou
a este oficial que estava em Cafarnaum, 20 quilômetros de distância. E este homem, com um filho à beira da morte, muito adoentado, resolve subir a Caná da Galileia, e é uma distância razoável para uma época em que não se tinha recursos, né? Provavelmente ali no lombo de algum animal. Ele percorre os 20 quilômetros, que dá umas boas horas, e chega a Caná da Galileia. Ele está em busca, ele está na fase da busca. Ouvir que Jesus estava ali, e tendo ouvido que Jesus já operava milagres, é o primeiro estágio da fé, quando nós buscamos a experiência da fé. Todos nós passamos, que cremos, passamos por esse estágio da fé. Quando ouvimos a respeito de Cristo e buscamos, então, o encontro com Ele e a nossa experiência pessoal com Ele, a despeito das motivações. As motivações nem sempre são as mais santas no início. Ele tinha um propósito que era justo, lícito, mas não o mais digno, se pensarmos espiritualmente, né? Ele estava pensando apenas na cura do filho, não tinha nada a ver ainda com quem Jesus era. Mas muitos de nós passamos por dificuldades ou problemas na vida, e Deus usa essas circunstâncias, em muitos casos, para nos atrair até Ele mesmo. Foi um caso desse aqui. A doença do filho levou ele a buscar Jesus. Ele sobe até Caná. Esse homem, que tinha uma fé ainda pequena, ele cria apenas que Jesus era capaz de fazer coisas extraordinárias, sem isso ter nenhuma ligação com o fato de Jesus ser o Messias prometido, Jesus ser o Salvador, não tinha nenhuma ligação com isso ainda para ele. Ele sobe, mas essa fé, ainda que pequena, e ainda que insuficiente para a salvação, né, até esse momento, ela já mostra uma coisa interessante. A fé direcionada à pessoa de Cristo, mesmo a menor delas, coloca as pessoas em movimento. A fé nunca permite que aquele que crê permaneça na inércia espiritual. Ela sempre coloca as pessoas em direção a Cristo, em movimento até Cristo. Isso é uma verdade categórica da fé cristã. A fé, mesmo pequena, ela é suficiente para tirar as pessoas da inércia espiritual. Ninguém que tenha fé verdadeira permanece parado. Ele está sempre em movimento, sempre em direção a Cristo, buscando ao Senhor. Essa é uma verdade sobre a fé. A fé verdadeira não admite o ócio espiritual. Nós estamos sempre em busca de algo na relação com Cristo, em busca dele mesmo. Essa fé não permite que fiquemos de braços cruzados como os ímpios, apenas lamentando as dificuldades. Ela nos tira e nos coloca na busca pelo Senhor, sempre. Isso é o que a fé faz, mesmo nesse início. A fé nos impele aos meios de graça. A fé, principalmente a fé que nasce de circunstâncias mais dolorosas, ela nos impele aos meios de graça, ela nos leva a buscar a palavra de Deus, ela nos leva a buscar a comunhão com o santo, ela nos leva à oração, ela nos leva a buscar ao Senhor, sempre. Veja que esse homem, ele chega até Caná e ele se dirige ao Senhor, né? No versículo 47, lemos que, tendo ele ouvido dizer que Jesus viera da Judéia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho. Ele faz o seu pedido. E o Senhor dá uma resposta que, obviamente, não era a desejada. O Senhor tem uma fala que é uma repreensão, na verdade.
olha, se eu não fizer nenhum sinal, vocês não creem. Vocês não creem sem sinais. Em outra passagem da Escritura, Paulo vai dizer que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria humana, né? Os judeus tinham muita dificuldade de crer sem ver algo extraordinário acontecendo. Mas esse aparente empecilho ao propósito daquele homem não o impediu, ele reforça o pedido. Ele pede de novo: Senhor, desce antes que morra. Isso é significativo. A fé nos faz permanecer nos propósitos a despeito das repreensões que recebemos do Senhor. As repreensões têm seu valor e seus motivos, e graças a Deus por elas, e elas não podem nos impedir de perseverar nos propósitos. Aliás, elas vêm para colaborar e nunca para estancar o nosso crescimento cristão. O homem pede de novo. Ele não se preocupa com o que as pessoas estão pensando a respeito do pedido dele. Jesus acabou de falar isso: se eu pedir de novo, vão achar que eu estou insistindo num sinal. Eu sou um oficial, vão achar que eu estou aqui como os fariseus, tentando colocar Jesus à prova, mas não é esse o caso. E ele então ignora toda a possibilidade do que as redes sociais vão pensar, do que vão dizer dele, e ele insiste na oração dele, no pedido dele. E então a resposta agora é diferente. Jesus dá outra resposta, né? Então, a fé, mesmo pequena, ela coloca a gente em movimento e ela nos capacita, ela nos impele, ela nos conduz até esses meios pelos quais Deus nos agracia: a oração, a palavra. No entanto, a fé desse homem ainda é uma fé um pouco deslocada. Ainda é aquela fé imatura, que, embora o teor do pedido seja digno e santo, é sempre digno e justo que pais orem por seus filhos, né? Seja em questões de saúde ou qualquer outra questão, é uma oração que tenta, de alguma maneira, impor o método a Deus. Senhor, desce, você tem que descer. E a resposta de Jesus não é eu vou descer, é vai, teu filho vive. Uma fé no início, geralmente é no início, infelizmente nem sempre no início da caminhada, mas a fé imatura, ela carece de entendimento, ela carece de compreensão de como Deus é e como Deus age. E esse homem ainda cria que Jesus precisaria descer até Cafarnaum para salvar o seu filho da doença. E ele foi surpreendido com a descoberta de que Cristo, diferente de qualquer outro profeta, não precisaria fazer isso. Todos que têm uma fé pequena assim, ainda tentam, nas suas orações, nas suas expectativas, nas suas súplicas, determinar a Deus o método pelo qual ele deve responder às orações. Eu me recordo dos pais de João Batista, especialmente o pai, Zacarias, que era sacerdote, e no início do Evangelho de Lucas, diz que ele e a esposa já eram idosos e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E a Bíblia diz que ambos eram justos aos olhos do Senhor. Portanto, é bastante provável que aquele casal já vinha há décadas orando por um filho, para ter um filho. E um dia, Zacarias entra no templo, ele está na escala dos sacerdotes para oferecer o incenso, e um anjo, possivelmente Gabriel, aparece e diz: Zacarias, você foi contemplado, o Senhor ouviu a tua oração,
e você terá um filho, né? Uma pessoa que tenha passado décadas orando por algo, é tudo que ele queria ouvir. Era ganhar na loteria, como se diz, né? Era exatamente a bênção maior que ele estava buscando. Mas Zacarias falou, como que vai ser isso? Agora eu já estou velho, minha esposa está velha, né? E o anjo, com toda razão, fica bravo com ele, né? E determina que ele ficaria mudo até o nascimento de João Batista. Nós conhecemos essa história. Exatamente. Às vezes, nós estamos orando por coisas e ficamos surpresos porque Deus não fez do jeito que a gente esperava, nem quando a gente esperava. Então, até hoje, muitas vezes, por falta de compreensão, amadurecimento, entendimento, nós ainda tentamos determinar resultados e determinar métodos ao Senhor. E isso mostra que essa fé, mesmo que verdadeira, ainda não é amadurecida. A verdadeira fé mais amadurecida, ela sempre está pronta para o jeito de Deus e não apenas para o que estamos pedindo. Mas essa fé foi forte o suficiente para o levar a orar, para levar a buscar, mas não para desfazer algumas fantasias, né? Alguns entendimentos ainda pequenos ou corrompidos que ele tinha. Então esse é o primeiro estágio da fé, é o estágio da busca. E nesse estágio, naturalmente, a fé ainda é imatura. No entanto, o texto vai continuar dizendo que quando Jesus diz a ele, vai, desce, o teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e partiu, é o que o texto diz. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Agora, nós temos o segundo estágio, é o estágio quando a palavra de Cristo já é admitida e o jeito de Deus é admitido, e a confiança, é o estágio da confiança. Nós cremos, nós confiamos no Senhor. E ele agora vai fazer o retorno, ele precisa descer para Cafarnaum. Se você está a pé ou em animais, é sempre mais rápido descer do que subir. Não é? Teoricamente, a ida dele de Cafarnaum até Caná seria mais demorada do que fazer o trajeto inverso, porque agora ele está descendo. Cafarnaum fica à beira do lago. Mas é interessante que não é isso que acontece. Diz que o homem partiu. E apesar dele ter recebido essa palavra, ele agora não tem mais pressa. É o que o texto vai deixar claro, né? Aquelas lágrimas que ele tinha de aflição, agora são lágrimas de alegria, porque ele confiou na palavra de Jesus. E a descida dele acontece assim, olha, já descia ele, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, subindo para Caná, para dar a ele a notícia, anunciando que o seu filho vivia. E esse homem vai perguntar a que horas exatamente, né, ele ficou melhor. E os homens dizem assim, ontem, a 1h, a hora 7ª. Ou seja, esse homem, agora ele não tem mais pressa, parece que ele deixou para descer só no outro dia. Ele parte no outro dia. A pressa já não está mais no seu coração. É isso que a confiança faz. A confiança na palavra de Cristo tira a pressa do nosso coração, tira a angústia do nosso coração, a ansiedade do nosso coração. Esse homem não está mais com pressa. Para os homens que estavam subindo, se encontrarem com ele só no outro dia, né, dizendo ontem ele já estava curado, aqueles homens já estavam andando há muitas horas para se encontrar com ele, é porque ele estava descendo sem pressa nenhuma agora. Ele confiou no Senhor, né?
Então, outra coisa interessante é que as evidências, quando a nossa fé amadurece ao ponto da confiança na palavra de Cristo, e a palavra de Cristo se torna de fato suficiente para nós, as evidências sensoriais, visíveis, audíveis, não são mais tão necessárias para que o nosso coração encontre descanso. O homem já estava em descanso sem precisar ter visto o filho curado. Nem sempre as evidências são imediatas, né? Mas o decreto de Deus nem sempre traz as evidências imediatamente, mas a fé que amadurece e atinge o estágio da confiança na palavra, ela descansa na promessa e na palavra de Cristo, sem precisar ver de novo. A crítica de Jesus aos judeus foi exatamente essa: se vocês não veem sinais, vocês não creem. E esse homem agora, apenas pelo fato de Cristo ter dito, vai, teu filho vive, a pressa deixou seu coração, e ele desce em paz, sem pressa alguma. Ou seja, ele saiu daquela maioria dos judeus que dependia das evidências visuais, científicas, para crer na palavra do Senhor. A maior glória que um crente pode dar a Deus é exatamente essa, né? A de crer em sua palavra a despeito do que os seus sentidos acusam. A despeito se estamos vendo, ouvindo, tocando, se Deus disse, é verdade, e nós confiamos. Se Cristo prometeu, Ele fará. Nós descansamos na palavra de Deus e na sua promessa. Tem muita gente que não consegue descansar em Deus só com a sua palavra. Precisa ver o resultado, precisa descer até Cafarnaum e encontrar, senão sempre ronda aquela nuvem negra da dúvida na sua mente, no seu coração, e ele tem a esperança de que talvez dê certo, mas ele nunca tem uma segurança completa, uma confiança completa. Então ele não consegue descansar. A ansiedade toma conta. Ao invés de descer agora devagar, celebrando, ele desce com mais pressa ainda, porque ele quer ver se Jesus não estava enganado, né? Quando falta essa fé. Então ele pode fazer até mais bobagens ainda do que antes, mas confiar na palavra de Deus tranquiliza o coração, mesmo em circunstâncias em que a gente não consegue ver ainda as coisas prontas e acabadas, né? Como o filho curado ali. Isso é interessante. E por fim, este homem chega ao terceiro estágio da fé. Esse homem chega em casa e vê o seu filho totalmente curado, como ele já sabia que estava, e agora ele atinge o estágio da certeza absoluta, que é o que nós chamamos de fé inabalável. A Bíblia vai chamar de aquela fé inabalável. O texto vai dizer, no finalzinho, né? Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Somente o pai subiu, somente o pai falou com Jesus, somente o pai ouviu o decreto, vai, teu filho vive, né? Não foi nenhuma promessa, vai, eu vou curar. Promessas vêm para o futuro, né? Foi um decreto, vai, teu filho vive. Mas agora que esse homem chega em casa e vê o seu filho curado, creu ele e toda a sua casa. Como é que o restante da família veio a crer, se não estavam lá? Creram pelo testemunho de fé deste homem que desce, do pai do menino. Este homem agora desce, provavelmente deve ter gastado boas horas com o filho, né? Abraçando esse filho,
e testemunha de Cristo. Então, esse é o estágio da certeza. Agora, ele creu em Jesus como Cristo, não apenas como aquele que poderia curar, mas creu como Cristo e se tornou um discípulo de Cristo, provavelmente. A fé, essa certeza, ela não vem exatamente no início, mas ela é a maturidade da fé, essa fé inabalável. E não se chega a esse ponto sem passar pelos outros dois. Todos passam por esses estágios, né? Passa ali pela busca e pela confiança, embora alguns mais cedo, outros mais demoradamente, mas todos passam. E essa fé, agora, é a fé que testemunha de Cristo e brilha exatamente como um candeeiro, como uma candeia pendurada no alto que alumia toda a casa. É essa fé inabalável, é esta fé que descansa, que atrai as outras pessoas e as conduz a Cristo também na sua própria busca, especialmente aqueles da própria casa. Quando a Bíblia diz, né, que creu ele a própria casa, a Bíblia não está fazendo nenhuma promessa, não está garantindo a salvação de parentes dos crentes. A Bíblia não garante isso em lugar nenhum da Escritura. Em Atos 16, 31, nós temos um texto muito conhecido, que é Paulo, na cidade de Filipos, quando ele estava preso, o terremoto abre, e nós conhecemos aquela história, o carcereiro se converte, leva Paulo e Silas para sua casa, cuida deles, e o texto vai dizer que ele pergunta a Paulo, né? O que devo fazer então para ter a vida eterna? E a resposta de Paulo é simples: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Muitas pessoas entendem isso como uma promessa absoluta, que Deus está prometendo que se alguém numa família crê, a salvação do restante da família está garantida, porque a Bíblia diz. Não é uma garantia absoluta. Não é isso que Paulo está fazendo, não. É uma promessa de que o restante de uma família se converterá porque alguém se converteu. Senão o mundo todo já estaria salvo. Ok? Não é possível, né? Se eu me converti e o restante da minha família toda então se converte e ela se casa, o mundo todo já teria se convertido. Não é uma promessa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tanto para você quanto para os demais da sua casa, a resposta é a mesma para a tua pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Serve para você e para a tua casa. Não é? Tanto você, tanto tu quanto tua casa, crê no Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo a resposta da pergunta: o que devo fazer para ter a vida eterna? Crer no Senhor Jesus. Você e a sua casa. Okay? Porque ele estava na casa falando para a família: você e a sua casa, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele está dizendo que todo aquele que crê será salvo. Aí sim é uma promessa, uma garantia da palavra de Deus, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê é salvo. Independente de questões sociais, étnicas, políticas, religiosas, todo aquele que crê será salvo. E aquele pai do menino que subiu até Caná, ele creu e a fé dele se consolidou. Então ele chega em casa e é capaz exatamente de fazer isso, testemunhando de Cristo e anunciando Cristo. A casa toda veio a crer e crendo todos foram salvos, uma família inteira. O filho, provavelmente a esposa, possivelmente alguns outros filhos. E na Bíblia, quando diz a sua casa, envolve os servos leais, os servos que moram junto. Provavelmente aqueles servos que subiram até a metade do caminho, encontraram com ele e voltaram com ele, também devem estar envolvidos no que a Bíblia chama de sua casa, que eram considerados também aqui. Então a fé, ela tem esses 3 estágios. O problema é que nem todas as pessoas passam por todos eles. Algumas pessoas param no estágio da busca.
e estão ali ainda, esperando que Jesus faça as coisas do jeito dele, quando ele quer, como quer, e essa fé não amadurece. Então, essa fé que não amadurece, esse coração não descansa, não experimenta paz, não consegue mais fazer o trajeto da vida sem pressa. Ele ainda desespera, ele ainda espera evidências para todas as coisas. Então, um coração que está sempre à mercê da angústia, da ansiedade, porque não cresceu, não evoluiu para confiar na palavra de Cristo e migrar para o estágio da confiança. E mesmo aqueles que estão na confiança, às vezes ainda mantêm um grauzinho de dúvida. E aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelido para lá e para cá, e eventualmente ainda padece pela imaturidade da fé. Nós temos que crescer, temos que amadurecer. Nossa fé não pode continuar ainda no primeiro estágio. Temos que buscar ao Senhor, confiar na sua palavra, conhecer o seu caráter, a sua pessoa, de modo que a nossa fé se estabeleça inabalável, para que passemos a experimentar a alegria indizível e cheia de glória, paz num mundo cada vez mais desesperado. Eu converso com crentes de todos os cantos, né? Converso com, é claro que a maioria são vocês, né? Estamos sempre juntos, mas converso com colegas que fizeram seminário comigo. Nós temos um grupo de WhatsApp muito ativo, desde 2011, quando eu me formei. Gente que está pastoreando em vários cantos do Brasil, gente que está pastoreando fora do Brasil, né? Tem um na Venezuela, tem um no Peru, tem uns no sertão nordestino, tem uns lá perto de Crato. Gente espalhado para todo canto. A gente conversa bastante, eu ainda converso bastante com irmãos dos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de conhecer quando estava no Rio. E é impressionante o pavor que alguns apresentam quando vê esse avanço do islamismo no mundo, né? Quando surge esse assunto, tem crente que entra em parafuso, tem crente que desespera, fala, nós temos que fazer alguma coisa. A igreja está engessada, a igreja não sei isso, a igreja está fria, se nós não fizermos nada, o islamismo vai tomar conta do mundo. Meu filho, pode descansar, você tem que ficar em movimento, a fé coloca em movimento, né? Mas descansa teu coração, o Islã nunca vai sobrepujar o cristianismo. E se sobrepujar, será apenas em número, o que não significa que ele tem razão. Cristo não perdeu o controle da história porque o Islã está invadindo a Europa e tomou conta da Europa. É um problema, é sério, temos que olhar com carinho, mas não precisa desesperar. Cristo ainda é o cavaleiro do cavalo branco que sai para vencer. É uma palavra, só basta uma palavra. Não precisa temer desse jeito, não precisa desesperar. Muita gente desespera quando vê as guerras e rumores de guerra, e aí sempre começam as interpretações escatológicas, né? Será que Trump é o anticristo? Será que o Ayatollah é o anticristo, né? Meu irmão, descansa seu coração, confia na palavra dele. É sério, é preocupante, vamos ficar de olho, vamos orar, vamos fazer o que temos que fazer, mas a resposta certa não vem de nós, ela vem do alto. As nações são como o pingo de água que caem de um balde para o Senhor, diz Isaías. Não há nação, nem todas elas juntas, que podem deter o plano do Senhor e a vontade do Senhor. Do jeito que Ele estabeleceu, acontecerá. Isso traz consolo e conforto para o nosso coração. Não significa que Ele nos impedirá de sofrer, nem que devemos entrar na inércia. A graça e a soberania de Deus não são uma almofada para a gente deitar e descansar. Não aqui, e nem no céu. No céu ainda trabalharemos e serviremos. Mas o nosso coração, sim,
tem que descansar na palavra de Deus. Não precisamos entrar em desespero pelo que vai acontecer. Seja o que for que acontecerá, a igreja sempre estará de pé na terra, até que Cristo bote seus pés de novo aqui. Sempre Deus manterá suas testemunhas fiéis, sempre terá os seus na terra. Jamais essa terra ficará nem um minuto sem que a igreja do Senhor esteja firme aqui, mesmo que seja um grupinho só de crentes, como era no início. Mas a igreja nunca poderá ser vencida pelas portas do inferno. Elas não podem prevalecer. Precisamos confiar em Cristo e descansar nele. Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece as dores e os problemas do mundo. Ele conhece o seu problema e conhece o problema das nações. Ele sabe exatamente o problema que é as facções criminosas, a política, a guerra, o Islã, outras religiões, seitas, os absurdos que acontecem no meio das igrejas evangélicas. Ele sabe de tudo isso. Nada disso o espanta e não deveria nos espantar, embora deveria nos impulsionar e nos levar a agilizar a obra missionária e as orações? Perfeitamente. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então não tentemos determinar ao Senhor os tempos nem os modos. Ele sabe muito bem. Apenas deixemos todas as nossas petições e orações com súplicas diante dele, e ele guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Se fizermos isso com ações de graças, a paz que excede todo entendimento nos guardará. Nós temos o antídoto para tudo, inclusive para a morte. Não podemos ser aqueles que se desesperam diante de nada. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse trecho da Escritura, pelos que lemos ou citamos. A Tua palavra é de fato luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Tu és santo, perfeito e todo-poderoso. Quem pode se lhe opor? Quem, ó Deus, é igual a Ti ou semelhante? Jamais, ó Deus, os homens poderão sequer macular, ó Deus, a Tua vontade. Embora possam contrariá-la, não podem detê-la. Ó Deus, nós queremos aprender isso, descansar. Basta uma palavra Tua e o nosso coração se aquieta. O alerta, ó Deus, e o desafio dos salmos ainda vale. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó Deus, quantas vezes nossos corações se angustiam e se desesperam diante de problemas que nem são os maiores do mundo, mas são sérios para nós. Uma crise financeira, uma crise de saúde, um luto na família. Quando pensamos no futuro dos nossos filhos, num mundo que vai de mal a pior. Quão é triste, quão é angustiante pensar no futuro da igreja e dos nossos filhos. Mas, ó Deus, eu sempre me lembro de o Senhor dizendo, e as Tuas palavras trazem conforto ao meu coração. Nossos filhos viverão. A igreja viverá. Ela não pode ser detida, Senhor. O Senhor sempre terá os Teus fiéis, sempre terá aqueles que liderarão após a nossa geração, e espero muito que façam muito melhor do que nós. Sabemos, ó Deus, que Tu tem grandes coisas ainda para fazer, e nós descansamos na Tua vontade. Ajuda-nos a confiar no Senhor e a descansar nos Teus modos, não apenas, ó Deus, na Tua vontade, mas também no modo como ela é executada e determinada pelo Senhor. Traz paz ao nosso coração. É o que eu Te peço, em nome e por amor de Jesus, o Messias. Amém. Que Deus abençoe.